saudades, como é que é jogar na casa do Timão? Mundial vocês não têm, o Coringão já ganhou 2, vocês não vivem sem a Série B. Fim de jogo na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Palmeiras 0. Bora falar um pouquinho o que foi esse jogo, porque essa semana nada me tira do sério, só essa bendita cadeira velha que fica fazendo barulho. É que se lasque. Bora falar do jogo, bora falar do que foi essa partida. Meu Deus, tô cansada. Entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Cara, teve de tudo, teve de tudo. Teve provocação, teve mosaico, nunca serão, jamais serão. Teve até cabeça de porco, meus amigos. Teve até cabeça de porco, cara. Como um torcedor... Cara, tem um açougueiro. Simplesmente tem um açougueiro na torcida do Corinthians que foi lá e jogou uma cabeça de porco. Meu Deus, mano, torcedor é maluco, torcedor é maluco. Ai, gente. Cara, vamos tentar falar do jogo. Mas antes, como que futebol é coisa de maluco, né? Como que futebol é absurdo. O Corinthians eliminado de uma Sul-Americana, a gente fica com a cabeça, né, cabeça quente, triste pela forma que foi, por tudo que aconteceu, o jogo em si. E não dá nem tempo, né, de você tentar amenizar ali a dor de uma eliminação, né, de você tentar uma classificação para uma final. E aí já tem um derby, simplesmente um derby, numa segunda-feira, que, né, pelo amor de Deus, né, 8 horas da noite, dia de chuva. Terrível, né? Terrível horário ali para se ter um derby. Mas aí o Coringão enfrenta o seu maior rival, simplesmente seu maior rival após uma eliminação, né? Após uma situação complicada e vivendo uma situação complicada que é a possibilidade de ser rebaixado, né? E com o seu rival ali disputando o título do Campeonato Brasileiro. E aí o Corinthians vai e ganha a partida, mano. O Corinthians vai lá e ganha o jogo. E aí, derby isso, né? Quantas vezes a gente já viu um time melhor do que numa situação melhor do que o outro e vai lá, o que tá pior acaba ganhando. Essa é a loucura do futebol e a magia do derby, né? E, pô, feliz demais, mano. Desde 2021, cara. Meu Deus, cara. Desde 2021 a gente não sabe o que é vencer o Palmeiras. A gente vive comemorando empate. Empate. E o Corinthians foi lá e simplesmente ganhou do Palmeiras. Finalmente ganhamos o Palmeiras 2021, quando não tinha torcida, né? Foi na época da pandemia ali que o Corinthians ganhou de 3-1. Agora finalmente volta a vencer dentro de casa o seu maior rival, cara. E numa situação onde ele disputa o título e a gente disputando, né, para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então, os dois times tinham motivo para vencer a partida. Não pensando só neles, mas pensando na situação do próprio rival, né? O Corinthians vencendo o Palmeiras, dá uma segurada ali para ele não conseguir o título. O Palmeiras vencendo o Corinthians, dava um empurrãozinho, né, pro Corinthians para ser rebaixado ali. Então, é a mística da rivalidade de um derby, né? E aqui eu tô falando da rivalidade sadia, não aquela rivalidade estúpida, idiota de querer matar torcedor, né? Enfim. Mas, antes da gente entrar no assunto do jogo em si, bora falar um pouquinho, lógico, de cara, da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Cara, o Coringão foi para 13º colocado, já teve alguns jogos, algumas rodadas, né? E o Corinthians, a gente já sabia que a gente não voltaria para a zona do rebaixamento, independente do resultado dessa partida. Então o Corinthians já subiu para 13º na tabela. Se eu não me engano, a gente está atrás do Vitória. O Vitória tem a mesma pontuação, né? Em 12º com a mesma pontuação que a gente, mas eles têm uma vitória a mais. Só que aí a gente tem um confronto direto. E, cara, olha como que é importante, porque foi importante essa vitória. Por quê? Porque, por mais que até o 10º colocado ali, o 12º, principalmente para baixo, né? Do Vasco para baixo ali, tá tudo meio que, né, embrulhado ali, tá amaranhado ali os times, as pontuações, então, tipo, até eles podem ser rebaixados ali, então tá uma confusão. Mas a importância é que você acaba colocando vários times ali, né, entre o Corinthians e a zona do rebaixamento. Então tem o Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense, né, então tem alguns times ali entre o Corinthians e a zona do rebaixamento. Então isso que é importante. Esse é o tamanho da vitória. Esse é o tamanho da vitória do Corinthians. Então a gente vai afastando cada vez mais aos pouquinhos. E isso era o que importava. E analisando friamente a tabela do Campeonato Brasileiro,
Eu não lembro, eu acho que depois do jogo contra o Internacional, creio eu, né? Depois do jogo com o Internacional, que foi aquele jogo que o Inter empata no finalzinho, aí teve a data FIFA, né? A gente fica com aquele sentimento amargo ali, aquele sentimento horrível. Então todo mundo começa ali a fazer o simulado no Campeonato Brasileiro, começa a tentar simular os próximos jogos do Corinthians, né? Esse time dá pra ganhar, esse não ganha, esse empata, o que a gente pode fazer? E dos times que a gente falava, mano, esse tem que ganhar a todo custo, era exatamente o Atlético Paranaense, o Corinthians conseguiu ganhar, era o Cuiabá, o Corinthians conseguiu ganhar. E o Corinthians, nesse jogo contra o Palmeiras, né, eu vou falar por mim, mas eu acredito que a maioria, né, tipo, porque agora é fácil falar, né, mas enfim, acho que a maioria, na hora que você olhava os próximos confrontos ali, esse jogo contra o Palmeiras era um jogo que dificilmente algum corintiano colocou, cara, e aqui não tem a ver com clubismo ou algo do tipo, mas dificilmente um corintiano colocou que era um jogo que o Corinthians iria ganhar, vamos somar 3 pontos. Eu, particularmente, alguns colocaram empate, né? Eu, particularmente, coloquei uma derrota, porque eu tinha colocado aquele jogo contra o Flamengo, o Corinthians perderia, o Corinthians foi lá e ganhou. E esse jogo contra o Palmeiras eu coloquei uma derrota e o Corinthians foi e ganhou. O que isso significa? Isso é ótimo porque significa que dos jogos, pelo menos dos meus cálculos ali, a gente conseguiu uma gordurinha, né? Uma gordurinha a mais ali, então é excelente, é excelente. E agora o Coringão tem 13º e bora falar do jogo, né? O Ramon escala o time com 3 zagueiros e simplesmente sem ter nenhum zagueiro na reserva, né? Porque o Kaká tava machucado. Mas aí ele coloca o Ranieri entra depois, meu Deus. O Ramalho, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. Olha, Ramalho, meu Deus do céu, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, Ramalho? Meu Deus do céu, deu uns sustos pra gente ali no primeiro tempo. Aliás, o Corinthians em si, né? Nos primeiros minutos ali, cara, o Palmeiras estava pressionando o Corinthians. O Hugo já fez uma defesa de cara. Eu falei assim, mano, é inacreditável. A gente jogando em casa, mano. A gente jogando em casa, diante do torcedor. O time todo recuado. E o Memphis e o Yuri lá na frente sozinho. Cara, você vê, o Memphis, ele nem tocou na bola direito hoje, cara. Nem tocou na bola direito. E no meio campo também, né, ele coloca muito tava se falando em Charles, mas ele inicia o jogo com o Alex Santana. E o Palmeiras estava melhor do que o Corinthians, estava pressionando ali nos primeiros minutos e tudo mais, estava conseguindo ter escanteio, estava conseguindo chutar pro gol, mas não surtiu efeito. Pelo menos nas cobranças de escanteio, que era o meu maior receio em relação ao Palmeiras, porque, cara, é impressionante, todo jogo contra o Palmeiras, o Corinthians tomava gol de cabeça de escanteio, né? Uma cobrança de escanteio ali, bola parada, o Corinthians ia tomava gol. Nesse, por incrível que pareça, o Corinthians estava ganhando todas. Foi uma ou outra ali que o Palmeiras conseguiu cabecear pro gol, mas o Corinthians ali, a zaga se saiu bem nesse sentido. E aí, o Corinthians começa a gostar um pouquinho do jogo. Confesso que não acho que fez uma partidaça no primeiro tempo. O Corinthians estava mal, errando alguns passes. O José Martínez é impressionante, né? O José Martínez, ele vai lá, intercepta a jogada, rouba a bola. Só que no momento que ele rouba a bola, você sabe que ele vai entregar pro adversário, né? Então ele rouba a bola do Palmeiras, aí entrega pro Palmeiras de novo. Mas isso no primeiro tempo, porque no segundo ele melhorou. No segundo, quando ele sentiu a coxa ali, ele começou a jogar bola. Aí começou a jogar, né? Enfim. E aí, cara, num lance que eu não lembro quem que cruza. Putz, eu não sei se foi o Hugo, o lateral, né? Acho que foi ele que cruzou e a bola resvala no jogador do Palmeiras, né? Ele dá uma errada ali, sobra pro Mateuzinho. E eu já tava xingando o Mateuzinho, eu falei assim, chuta, Mateuzinho, pelo amor de Deus, chuta. Ele dá um corte, aí em vez dele chutar, só que se ele chuta também ele ia errar, porque o jogador do Palmeiras já veio dando um carrinho assim pra interceptar a jogada. Só que ele foi mais esperto do que eu, porque ele vê o Garro, que o Garro tava em frente à área, dá um toquinho pro Garro, o Garro de primeira vai lá e faz o gol. 1-0 Coringão, Garrito, como não amar o Rodrigo Garro. Depois de chamá-lo de pipoqueiro, dele ter pipocado no jogo contra o Racing, naquele cara. Aí sabe o que é pior? Mano, o Garro é foda, mano. Porque o Garro, ele vai, na hora dele comemorar o gol, ele sai correndo e ele pede desculpa pra torcida, mano. Ele pede desculpa pelo gol perdido contra o Racing, que custou praticamente a eliminação do Coringão. E aí, como não amar o Garro, mano? Como não
reclamar, né? E falar que o Garro não é decisivo. Tá aí, né? Tá aí. E eu tinha xingado ele no jogo, porque eu falei assim, vamos, Garro, acorda pro jogo, gente, você precisa aparecer. E foi bem no lance que ele aparece ali. Cara, a jogada se inicia com ele, ali. E o Coringão vai lá e faz 1-0, e o Palmeiras sente o gol. O Palmeiras sente o gol, então o Corinthians começa a jogar, a trabalhar mais a bola. E aí, cara, olha, eu não lembro se tava 0-0 ou se já tava 1-0. Mas teve um lance, não aquele que o Yuri sai e tá impedido, né? Que ele tenta encobrir o Everton. Tinha que fazer, né, Yuri? Mesmo estando impedido, tinha que fazer. Até porque ele olha pro bandeirinha, né? Mas eu, cara a cara, tinha que fazer esse gol. Mas teve um outro lance, mano, esse merecia o gol, cara. Esse merecia o gol. Que Yuri é esse, meu Deus? Que Yuri é esse? Simplesmente o jeito que ele domina a bola, né? Ele domina a bola dando tipo um passe pro Memphis. O Memphis de primeira também, que tava prestes a sofrer uma falta, dá um passe, devolve, né, na tabelinha ali pro Yuri. E o Yuri sai cara a cara, meus amigos. E vai Yuri. Só que aí o Everton sai e ele chuta em cima do goleiro. Porra, Yuri, cara, mano, meu Deus do céu, mano. Acho que ele mataria esse jogo. Era pra matar ali, né? Era 2-0. E era no primeiro tempo ainda. Pô, mano. Meu Deus, Yuri. Mas beleza. Aí vai pro intervalo, o time volta. O Ramalho sentiu e ele tira o Ramalho e coloca o Ranieri no lugar dele. O Ranieri entrou bem. O Breno Bidon também entra. Gostei do Bidon, tá? Eu achei que ele entrou ligado ali, entendendo a pegada do clássico, dando, né, parando um pouquinho o jogo, fazendo umas faltinhas ali, dando a segurada. Acho que quando o Bidon entra já tava 2-0, acredito que sim. O Carrijo entrou também. E quando saiu o 2-0 do Corinthians, né? Foi mais uma bola do Garro. Que ele dá um passe pro Yuri. Xinguei ele também de novo. Me perdoa, Garrito, me perdoa. Mas é que eu falei assim, mano, não, Garro, o passe foi muito forte. Foi forte, mas o Yuri chegou antes do Everton. E que Yuri é esse, meus amigos? Que ele tá cara a cara com o goleiro, ele vai errar. Mas ele sem ângulo, ele foi lá e fez o gol. Foi lá e fez o 2-0 pro Coringão. E consolida ali a vitória do Corinthians, né? O Palmeiras até teve, sim, oportunidades. O Dudu entrou em campo, gente? Nossa, nem vi o Dudu hoje, hein? Entrou? Não sei. Mas eu sei que teve uma oportunidade que o Hugo faz uma defesa no segundo tempo. Faz uma defesaça, né? E teve uma bola perigosa de uma falta do menino, Gabriel Menino, que a bola bate na trave, né? E sai. Mano, que maluquice, cara. Teve provocação, teve cabeça de porco. Teve até olé, mano. No finalzinho da partida teve até olé. E... ai, velho, que alívio, mano. Que alívio. De verdade, eu não achei que o Corinthians fez uma grande partida. Achei o Memphis bem apagado. A bola chegou pouco nele ali. Achei que... parece que ele não estava tão ligado. Não sei se é o cansaço devido à sequência de jogos ali. Mas achei que ele participou pouco dos jogos. E achei que o Corinthians não foi bem. Mas, nesse momento, cara, é aquilo que eu falei naquele jogo contra o Cuiabá. Esse momento o Corinthians não precisa jogar bem. O Corinthians precisa vencer. A gente precisa somar pontos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E foi o que o Corinthians fez nesse jogo, mais uma vez, contra o Palmeiras. A gente somou pontos, a gente somou 3 pontinhos aí pra gente se livrar dessa bendita zona do rebaixamento. E eu cheguei a comentar na live que eu não sei se houve ou não uma conversa com a comissão técnica, mas eu cheguei a comentar na live que se eu fosse o presidente do Corinthians, Augusto Melo, porque estão se falando aí que os jogadores não gostam do Ramon e blá blá blá, que eu chegaria e conversava com os jogadores e falei assim, mano, vocês gostando ou não do técnico, né? Falta poucas rodadas. Joguem pelo Corinthians nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Quando terminar, não vai ser ele, vai ser o treinador, enfim, mas joguem pelo Corinthians, esquece qualquer rixinha aí com o técnico que for, porque o Corinthians precisa, a torcida precisa, né? Jogue pela torcida e eu acho que os jogadores... não acho que não teve essa reunião aí não, mas é coisa da minha cabeça mesmo, que eu cheguei a comentar. Mas uma coisa que eu queria comentar com vocês é que surgiu aí um assunto que é o quê? O Corinthians ainda pode ir para a Copa do Brasil, desde que aconteça isso e aquilo e não sei o que lá, pro Coringão conseguir uma vaga na Copa do Brasil, quiçá na Libertadores do ano que vem. Gente, calma. Significa que eu não quero? Lógico que significa que eu quero, mas vamos, né, voltar com os pezinhos no chão aí. Puta, que cadeira... Mano do céu, gente, preciso de uma cadeira, velho. Preciso de uma cadeira, porque de véia já basta eu.
vamos respirar um pouquinho e pensar também um pouquinho, né? Porque, assim, matematicamente o Corinthians não se livrou do rebaixamento. Matematicamente a gente não se livrou. Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado. A gente não pode deixar, né, olhar lá pra frente, pra cima da tabela. Claro, a gente tem que olhar pra cima da tabela, mas a gente não pode esquecer a rodada que a gente tava há pouco tempo atrás. Tanto que a gente tava reclamando, parecia o fim do mundo, da forma que o Corinthians foi eliminado pelo Racing, gente. Então, um jogo atrás era o fim do mundo. Então não é porque ganhou do Palmeiras que, nossa, tá tudo lindo, maravilhoso. Ainda não. A gente sabe, a situação é complicada e a situação é complicada ainda no Campeonato Brasileiro. Mas, de fato, existem, né, as possibilidades. Se o Botafogo ganhar o Libertadores, né, se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, sei lá, existe um combinado aí que pode abrir mais vagas e existe a possibilidade do Corinthians até, não sei que posição, não sei qual posição exatamente, conseguir uma vaga aí para Libertadores do ano que vem, para pré, né, no caso. Mas é aquilo, eu acho que a gente tem que ainda, não pode crescer o olho nesse sentido, a gente tem que olhar para nossa realidade, que é sim escapar da zona do rebaixamento. Vamos jogar jogo a jogo. Como eu falei, esses pontinhos que a gente conquistou contra o Palmeiras, os pontos que a gente conquistou contra o Flamengo, é aquela gordurinha. Para quem sabe chegar no fim da tabela, a gente conseguir sim uma vaga para uma outra competição. Quem sabe, acho que a Sul-Americana consegue sim. Sul-Americana acho que é fácil conseguir, porque ou você rebaixa ou você vai para o Sul-Americano. Só o 16º ali que eu acho que acaba não indo, mas no mais vai conseguir vaga para a Sul-Americana sim. Mas, né, aí você vai jogando e quando você chega no final do Campeonato Brasileiro, às vezes você conseguiu ou não uma vaga, eu não sei, mano. Mas que a gente tem que ir com os pezinhos no chão, jogo a jogo. Primeiro, se livrar matematicamente da zona de rebaixamento. Depois, olhar e almejar outra situação, né? Almejar uma outra competição. E eu espero que de certo modo, o Corinthians consiga principalmente se livrar da zona de rebaixamento e estar em mais competições no ano que vem, né? Se conseguir uma pré-Libertadores seria maravilhoso. Mas calma. Essa não é a nossa realidade ainda. Mas eu tô feliz pra caramba. Caralho, ganhamos do Palmeiras, velho. Ganhamos. Por cada diz como é que é jogar na casa do Timão. Mundial vocês não têm. Ai, mas eu tenho não sei quantos brasileiros. Com fax é fácil, né? Ai, mas o Palmeiras vai amassar o Corinthians em Itaquera, vamos jogar terra no caixão. Eu acho que esqueceram de levar a terra. Enfim, esse foi o pós-jogo. Peço você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians. Nunca serão, jamais serão.